Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante, né? Esse canal que tem por objetivo te ajudar na sua jornada acadêmica, nos seus estudos e quem sabe ser também um formador de opinião. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de Sociologia, onde vamos tratar de concorrência e monopólio, tá? De uma forma bem curiosa, eu estava a analisar, já que os nossos módulos aqui eles acontecem em paralelo, né? E tanto o módulo de filosofia como de geografia e o de sociologia tem parado nesses temas: industrialização, desenvolvimento econômico e comércio, e também o desenvolvimento social como consequência. Mas isso aí é pura curiosidade, tá? Isso aí foi pura coincidência, não foi proposital não. Mas acaba até ajudando, porque de forma bem lógica e óbvia, a gente consegue analisar o mesmo tema sobre várias óticas e ampliar assim o nosso raio de análise. Se por algum motivo você caiu de paraquedas aqui, né? Saiba que o sistema de ensino Monte Carlo tem uma playlist, uma série de playlists com essas aulas dentro dos seus módulos que você pode estar dando uma olhadinha para uma possível revisão e se inteirar mais do assunto. Então vamos lá. Concorrência e monopólio. O que caracteriza o modo de produção capitalista são as relações de produção, são as relações de trabalho, né? São essas relações assalariadas de produção. Tais relações baseiam-se na propriedade privada dos meios de produção da burguesia e da venda da força de trabalho por parte do proletariado. A burguesia possui, né, os modos de produção, os meios de produção, né, que são as fábricas, os meios de transporte, as terras, os bancos, e o trabalhador, que é o que vende a sua mão de obra, ele é contraditório, mas ele não é obrigado a ficar sempre na mesma terra ou na mesma fábrica ou no mesmo raio de trabalho. Ele é livre entre aspas, né, para se empregar na propriedade capitalista que estiver disponível a aceitar a sua força de trabalho. E como não são proprietários dos meios de produção, os trabalhadores eles são obrigados a trabalhar para os próprios capitalistas, né, para os proprietários dos meios de produção. Como vemos no capitalismo, há duas classes distintas, uma da outra, que de um lado nós temos a burguesia e do outro os trabalhadores assalariados, ou os proletários, o proletariado. Se o capitalismo é movido pelo desejo de lucro por parte do capitalista, né? Para aumentar os seus lucros, eles procuram aumentar a produção através do aperfeiçoamento técnico, da exigência de maior produtividade dos operários e de uma maior racionalização do processo de produção, né? A produção com menos desperdício, melhor dizendo. Deve-se registrar que a ascensão do poder político e econômico da burguesia ela foi acompanhada pela formulação de um conjunto de ideias que justificaram essa nova sociedade que estava surgindo nesse processo que, de certo modo, foi um tanto violento, esse processo de mudança. E como essas teorias se contrapunham ao Estado moderno absolutista, com um poder autoritário e centralizado por uma monarquia, e essa monarquia que tinha o aval da igreja, e que controlava rigidamente a atividade econômica mercantilista. As palavras de ordem, empunhadas pela burguesia no seu momento de revolução, destacavam com muita força ideias como igualdade e, em especial, a liberdade. Agora, a igualdade diante de quem e a liberdade para fazer o quê? São os dois questionamentos.
Esses ideais se transformaram em princípios que deveriam ser seguidos por todos os indivíduos em toda a sociedade, tanto na política quanto na economia. Na política, o grande marco desse processo de mudança foi a própria Revolução Francesa, que teve como um de seus resultados a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que afirmava que todos eram iguais perante a lei. Mas dentro desse contexto, é necessário questionar quem, diante dos revolucionários, é considerado cidadão, né? A Revolução Francesa consagrou o lema igualdade, liberdade e fraternidade. E como se daria, então, a partir daí, as relações entre política e economia segundo esse ponto de vista? Como contraposição ao mercantilismo, como uma política de intervenção direta do Estado nas atividades econômicas, os defensores desse princípio diziam que as principais funções do governo deveriam ser limitadas a somente três: proteger a propriedade privada, não intervir no lucro e preservar a paz. Esses economistas eram chamados de liberais e suas teorias de liberalismo. O liberalismo, de uma maneira geral, foi o nome dado ao conjunto de ideias que se contrapunham ao absolutismo vigente na Europa. Por que Europa? Porque a Europa foi o berço do absolutismo. E, por consequência, é o cenário de ascensão da burguesia e da Revolução Industrial. E essas teorias surgiram ao longo dos séculos XVII e XVIII e serviram de suporte às revoluções capitalistas que ocorreram desde então, assim como a luta pela independência dos Estados Unidos da América. A ascensão da burguesia ao poder, portanto, foi acompanhada por elaborações teóricas em defesa da liberdade individual sobre o ponto de vista econômico e político. Desde a Revolução Industrial, os capitalistas continuavam à procura da expansão de seus negócios e à busca por lucro cada vez maior. Com as revoluções que ocorreram em vários outros países da Europa e nos Estados Unidos, em paralelo, o capitalismo prosperava cada vez mais. E em meados do século XIX, as indústrias iniciaram uma fase de grande concorrência. E para disputar os mercados, elas começaram a diminuir os preços. Essa concorrência se transformou numa prova de resistência para os diversos capitalistas envolvidos. Porque a lógica ou o processo que se deu nesse âmbito de concorrência era necessário para se tornar cada vez mais competitivo, abaixar os preços, e para abaixar os preços era necessário aumentar a produção e colocá-la no mercado. Com isso, era necessário ampliar o mercado de consumo e, para não falir, os pequenos capitalistas precisavam continuar produzindo como produziam os grandes capitalistas. Mas para produzir precisavam de dinheiro, precisavam de financiamento, já que eles estavam vendendo suas mercadorias no vermelho, com prejuízo, né? Só que esse dinheiro que eles precisavam para investimento, que seria um dinheiro financiado, ele estava na mão dos banqueiros. E esses banqueiros se aliavam aos grandes capitalistas, e assim o pequeno capitalista, nesse momento, ele vai à falência, né? Na lógica capitalista, portanto, sobreviviam somente os mais fortes, as companhias de produção de matéria-prima, né? Que eram as companhias de ferro, de carvão, e essas companhias estavam ligadas aos bancos, e aí estabelecia-se um monopólio. Ou seja, esse grupo vai defender o grupo de empresários que dominariam o mercado, controlando a quantidade de bens à disposição dos consumidores e sem concorrência, estabelecendo os preços, tá? Instalados a partir do final do século XVIII, o capitalismo monopolista ele resiste até hoje, mas com uma outra dinâmica. Hoje, o capitalismo monopolista ele não espera que o pequeno empresário ele se quebre e saia do mercado.
ele acaba comprando, né? Ele acaba oferecendo uma barganha ou um dinheiro para entrar nessa associação ou para vender suas instalações, e assim os grandes tubarões vão se apoderando dos pequenos. E aí vai se criando esse monopólio. E o monopólio ele é prejudicial para o consumidor, porque se o mercado ele não é livre, então são esses formadores de opinião que vão determinar o preço de seus produtos, o preço de suas tecnologias e o preço de suas mercadorias para a população. Tá? A partir daí, o capitalismo dá passos gigantescos, produzindo com suas indústrias uma quantidade cada vez maior de mercadoria e cada vez mais produtos são lançados no mercado. E o que é mais interessante na atualidade é observar que, principalmente produtos tecnológicos, eles, eu digo de forma proposital, ele tem 6 meses de validade. Só que esses 6 meses de validade não significa que ele vai quebrar em 6 meses, ou que ele vai deixar de funcionar em 6 meses. Mas em 6 meses ele vai ficar obsoleto, tá? Então de 6 em 6 meses você vai ter um modelo novo de celular, de 6 em 6 meses você vai ter um modelo novo de notebook, de 6 em 6 meses você vai ter um modelo de carro mais econômico, mais eficiente, com uma melhor performance. Isso só para deixar alguns exemplos. Então o monopólio capitalista que tinha no início da Revolução Industrial e com o fim do absolutismo, hoje ele já tem outras nuances, né? Principalmente no comércio de consumo e de entretenimento. Muitos fornecedores de produtos eles pagam aos seus clientes uma quantia extra, um bônus, para que ele não adquira os produtos do seu concorrente, né? E aí o cara, quando ele chega num restaurante, num bar, num resort, ele não tem a possibilidade de escolher o produto que ele quer comprar, como por exemplo ele teria a possibilidade de escolher em um supermercado, né? Então hoje essa questão do monopólio ela tem outras dinâmicas. Só para fechar aqui, para não estender muito, quando uma emissora de TV, que não precisamos nem citar o nome, ela comprou o direito de exibição dos jogos da Copa do Mundo e só ela transmitia. Aquilo ali era uma forma de monopólio. Você era obrigado a assistir aquele evento só pelaquela emissora. Você não tinha mais a possibilidade de escolher, né, aonde você queria assistir os jogos da Copa do Mundo. Assim também aconteceu com as Olimpíadas. E enfim, então o monopólio ele não é bom para a população, ele não é bom para o consumidor final, porque tira de você o seu direito de escolher, tá? Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, considere se tornar inscrito do canal, compartilhe os conteúdos do canal com seus colegas, com seus amigos, com seus vizinhos e assim expandir, né? Tornar o sistema de ensino Monte Carlo cada vez mais forte. Fiquem todos bem e até uma próxima.